Fala galera do Nerd Debate, meu nome é Felipe Greco e eu estou aqui para apresentar mais um episódio especial de One Piece. Demorou, mas chegou, vocês sabem que a gente é desse jeitinho, então o importante é que o projeto não morreu e ainda queremos transformar o Nerd Debate num podcast 100% One Piece e expulsar todo mundo que nunca assistiu One Piece. Eu acho que essa é a meta. Aqui do meu lado eu tenho meus dois tripulantes oficiais. Eu não faço esse episódio especial One Piece sem eles. João Zod, meu amigo. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Há quanto tempo estamos de volta? E hoje vamos para o mini arco de Larbar, que parece inicialmente bobo e sem sentido, mas termina com eventos extremamente emocionantes. Pois é, estamos aqui também com Arthur Barba. Bom dia, jovens. Estamos aí agora para a gente ficar depressivo com o Telemark. Vamos juntos. Então vamos. Como vocês puderam ver, meus tripulantes e a tripulação já deu spoiler. Vamos estar falando de Thriller Bark hoje, que pra mim, já digo logo, é muito chato, é muito chato. Mas antes da gente começar, eu quero, antes da gente começar, eu quero dar um recadinho porque esse podcast, ele é um oferecimento da Crunchyroll, exatamente o melhor lugar para você assistir animes é na Crunchyroll, um streaming dedicado às animações japonesas, à cultura oriental, e lá você encontra não só animes da época, animes que já passaram e você encontra lá em qualidade absurda em HD, você também encontra animes atuais passando toda semana. Ou seja, o que eu quero dizer com One isso? Piece, inclusive. One Piece, inclusive, temos episódios simultâneos ali, com pouquíssimas horas de diferença, eu diria ali 1 hora, 2 horas para o Japão. Já tem disponível o episódio em HD, em uma qualidade absurda, e o melhor de tudo, legendado com a melhor qualidade de legenda. No caso de One Piece. Outros animes, nós temos também versões dubladas, exatamente, totalmente em português, áudio em português. Então não perca, vá agora na Crunchyroll, está marcando bobeira. Olha o catálogo deles que é sensacional. Valeu, Crunchyroll! Levando aquela conversa de bar, aquela conversa tranquila. Eu quero que vocês falem assim o que vocês lembram de Telebark, independente se está no meio ou no final. Tudo bem que o final a gente pode deixar para o final, mas a gente não precisa seguir uma ordem aqui de acontecimentos. É que no Mas final eu quero, acontece muita coisa bastante memorável, né? como, Então, como é de se esperar do Oda, né? Vamos é. combinar que o Oda é o arco que é mais ou menos empolgante, no final sempre acontece algo relevante. Ih, rimou? Uhum. Rimou, parece que rimou, né? O que eu falei. Legal. É. É, então, assim, eu vou começar pulando, puxando aqui, né, o assunto e vocês seguem a cordinha, puxando a cordinha. Eu vou falar do Brook, que, cara, é extremamente engraçado a forma como a gente é apresentado a ele. É uma das cenas que eu mais morro de rir toda vez que eu assisto. É ele simplesmente um esqueletão enorme de mais de 2 metros de altura, soltando pum e meio tarado, né? E aí, fala aí Ah, vocês aí, é. como é que foi a experiência, a primeira vez de todas, assim, primeiro contato real com o Brook, que, assim, é um negócio meio bizarro, macabro, né? Não, eu achei. Eu li, né? Acabou que eu não assisti recentemente. Ou eu vi algumas cenas, mas só que não. Agora para revisar, agora para gravar aqui. Mas eu principalmente li o mangá, né? E aí eu não lembro da minha sensação em relação ao Brook, né? Eu lembro que eu fiquei assim, tipo, tava bem óbvio que estava apresentando não, essa saga nova vai ser baseado em algum terror, alguma coisa com piadinha, né, essas coisas, e depois acaba sendo o estilo do Oda de levar para coisas de terror, né? Mas só que eu lembro mais da reação dos outros personagens fazendo piada com as coisas do Brook. Eu lembro mais das piadas, com tipo, Luffy perguntando se ele fazia cocô, e ele dizendo que fazia mesmo. O Brook só com as piadinhas de sempre dele, ah, não sei o que lá, não sei o que lá, mas só que, tipo, tô de queixo caído, funciona. É qualquer coisa assim do tipo, meu coração tá palpitando, sei lá, ai, mas eu não tenho coração. Ou as piadinhas que ele fica repetindo direto.
Só bobagem assim. Eu lembro que eu fiquei, era assim, era um personagem específico para ser, olha, é, ó, o cara morto, tal, não sei o que lá, para ter medo, mas só que, olha só, tem um monte de piada junto, tá? As piadas bem Oda mesmo. Eu lembro mais dessas piadas do que da apresentação do Brook em si, né? Fora, é lógico, né? É um espadachim foda, né? Mas só que não tem como ficar mais foda que Zoro, né? Do jeito que One Piece vai, né? Então, tá lá. One Piece, um espadachim legal. E você, Zod? No caso, né, assim, eu já estava bem adaptado às loucuras do Oda, né, vamos assim dizer, né? A gente já tinha tido um cara que passou a vida inteira preso dentro de um baú, né? Simplesmente porque simplesmente porque o cara não teve coragem de sair e tal. E já tinha visto um leão que age como pessoa, já tinha visto altas bizarrices, né? Então pareceu um esqueleto falante, não pareceu muito surpreendente no primeiro Parecia até momento. leve, né? É, pareceu até leve. E ainda mais o modo como ele aparece, né? Porque a galera entra dentro do triângulo lá, né? Dentro da névoa. Aí Uhum. de repente um galeão gigantesco e tal. Aí quando a galera É olha, tá verdade, Florian tem isso. Triângulo, né? Triângulo Florian. é, É, né? Florian- Obviamente do Triângulo das Bermudas, né? Do mundo de One Piece. Sim, tá lá era. uma caveira misteriosa tomando chá. O cara. Aí o Luffy faz, eu tenho que ver isso, pô. Tá, tá, não faz sentido. Então, se não faz sentido, eu tenho que ir lá conferir. Eu que já tinha comprado essa ideia do Luffy, né? Aí quando Aliás, chega lá, fala. hum. Não, não, que eu acabei de lembrar, né? Que é relevante, né? Estão indo. No final do arco passado, a sereia pegou e falou: Ah, não, que esqueci como é que chama a bússola. A, a, Logo pose. lá o posto de vocês está apontando para baixo, é porque está apontando lá para a Ilha dos Tritões, a Ilha dos Homens Peixes. Vocês têm que ir para ir para lá, vocês têm que passar por outra ilha antes, que é a ilha de Sabão, e tem que ir para lá. E aí, beleza. Aí o povo ficou todo animado para ir para a Ilha dos Tritões. Beleza, aí vamos. Só que aí Inclusive uma grande trollada do Oda, né? Porque ah, nenhuma novidade. quando a Nenhuma gente novidade, não. sai, é, quando É, a gente sai de Water 7, né, qual o próximo parada? Ah, Ilha dos Tritões. Os não, homens vai ter cheio de peixes. sereia, não sei o Acontece quê. tanta coisa para chegar nessas Exato, coisas que leva exatamente. 2 anos. Acaba tá danado. Então, assim, o Brook realmente. Aí, quando eles sobem, né? Vão se aventurar lá no Uhum. Galeão e encontram o Brook, né? Aí encontra o cara fazendo a droga do 90 graus dele, né? Pronto, mais um maluco. Totalmente maluco, cara. Pois é. E a gente consegue, a partir dali, ver que o One Piece, ele tem também uma pegada de terror, que o Oda tava querendo colocar ali naquela hora. E a Uhum. história começa a ficar macabra. A história começa a ficar, mas daquele jeitinho, macabra do jeitinho One Piece de ser, né? Sempre Aham. com caricaturas. E a gente é Inclusive, os zumbis levado, são magníficos, né? Os zumbis, né? Então, você a vai gente é lá com o levado zumbi até clássico. uma ilha, a princípio, achávamos que era uma ilha. E somos levados a uma ilha, né? Uma possível ilha, simplesmente toda no estilo Drácula, tudo no estilo gótico. Toda É gótica. uma ilha que temos cemitérios, temos, assim, totalmente terror, totalmente angustiante. E coisas estranhas acontecem Totalmente nessa ilha. trailer do clipe do Michael Jackson. Exatamente, É, tem não, e referência. cheio de cemitério, cheio de zumbi, cheio de gente costurada, né? E eu te digo mais, momentos incríveis apesar de eu falei logo no começo que o arco eu acho chato. Eu acho um arco chato, mas não tem arcos que você pula em One Piece. Eu acho isso uma heresia. É uma coisa que não deve, mas é um arco bem mais ou menos, bem fraco. Eu pulei um Mas com arco. momentos engraçados, sabe? Como o Luffy querendo colocar o zumbi de volta pra.
na turma eu É, conheço bicho, bastante. Aham. esses clichêzão que o Oda mete lá e tira a onda, o Pô, Cada- zumbi sobe e o cara, pá, empurra o zumbi de volta, é ótimo. Não, vai, não volta. Meu amigo, é. O bom é que é só a solução simples, né? Ah, meu Deus, os mortos estão saindo. Ué, E os que ele zumbis não volta, são velho. zumbis, né? Assim, bota de alguns. volta. Tem uns caras que eles encontram lá e pensam, esse zumbi aqui não é zumbi, é a galera escondida, pô. Tá tão sofrida que parece um Ah, sim, o zumbi. cara que tava. O cara de zumbi só de feio mesmo. O cara fala, eu não sou zumbi não, rapaz. Eu falei, caraca, É, tá bem acabado, né? tá meio Porra, sofrido. Justo. Muito bom, pô. Os piadinhas muito bom do zumbi. mesmo. Não E é, é aí, isso. pode falar. Não, Né? fala aí. Eu ia só comentar que também misturado com isso, também é a primeira vez do Oda dele dar aquele esquema de colocar assim, ó, os personagens estão ficando muito fortes, vamos colocar eles para enfrentar eles mesmos, de certa forma, né? É a É, primeira vez chega que esse ele pé. Toda tentou grande história tem fazer um esse negócio desse. momento mesmo. Acaba. É, justo. Né? O One Piece vai ter outro mais pra frente também, né? Outro principal, né? Mas Ele já nessa hora teve é uma. basicamente isso. Ele já teve uma prévia ali do Zop versus o Luffy, né? Mas Ah, sim, nesse não. Né? realmente. Aí eles lutando contra eles mesmos, né? Mas eu quis dizer assim, É. ah, os personagens lutando contra cópias deles, né? Aham. É a primeira vez que tem isso é aí, né? É. Mas vamos lá. Já, Zod, já, meu já a gente amigo. tem. Zod, meu amigo, introduza da melhor forma possível. Olá ele. Fala pra É. mim sobre o vilão dessa temporada. Quem é o vilão desse arco? O que ele faz? Seu momento de brilhar. Escolhi você aqui no Dune Dunité. Ia ser o Arthur, mas vamos lá. Quem é? Quem é? Vamos E lá, quem que o né? Luffy, quem que a tripulação do Chapéu de Palha tem que encarar nessa ilha, né? Nessa suposta ilha amaldiçoada, cheia de zumbis e terrores? Vamos lá. Segundo nosso grande, querido e amado mestre Yoda, criador do Piece, o que Luffy vai encontrar lá é a causa, razão e circunstância que faz o One Piece durar até hoje, né? Ó, Que é começou mais. interessante. Onde vai levar esse seu pensamento aí? Fala, continua. Uma Não, armadura vazia. não, porque teve um ponto, né, que o Oda chega e diz que a história do One Piece, né, demorou para se desenrolar e se desenvolver por causa que ele inventou de colocar os Shichibukai, né? Então, no meio do processo da história, para eles poderem enfrentarem os Yonkos e avançarem para se tornarem reis dos piratas e coisas assim, foi a presença dos Shichibukai, né? Porque aí cada Shichibukai que aparece é um arco longo que ele incrementa para poder acontecer, né? E Thriller Bark Justo. é isso, né? É o primeiro desvio, vamos dizer, do objetivo, né? Que eles estavam a caminho da Ilha dos Tritões, dos Homens Peixes, e Sim. aí, por coincidência, eles acabam batendo de frente com o navio pirata, que aparentemente era uma ilha, mas não era, do Shichibukai Gecko Moria, né? Que era É, um dos personagens, um dos Shichibukais que até então ainda não havíamos conhecido, né? Nessa altura nós conhecemos Crocodile, que havia sido deposto, conhecíamos o Mihawk, né? Que já era Shichibukai, do Flamengo, que apareceu nas reuniões. só apareceu muito por cima, né? O do Flamengo, mas tem Só ele. que nessa fase conhecemos dois novos Shichibukais e ainda havia o Jinbei, né? Que era Shichibukai na época, mas a gente não É, tinha ca- contato. que, se não me engano, foi mencionado muito por cima, né? Lá atrás. O Mas, Jinbei é mencionado inicialmente a primeira vez lá no Roupa. uhum, justo. Aí só mencionado e pronto, esquecido completamente até dos 200 capítulos. Eu joguei um número bem alto, 200. Mas é Tá muito mais para mais, 500, é muito mais. não é? Né? Então, é Aí, isso. E é o aí, Gecko Moria, né? ninguém sabia, ninguém entendia o que estava se passando lá. O Chopper acaba encontrando um grande
que era o Dr. Hawkback, que era alguém que ele havia estudado por muitos anos como médico, né, como medicina, e não sabíamos nós que que o, que o Hawkback O era engraçado, a questão toda é o seguinte, que eu já falo de cara, né? Como vocês Hum, mesmos falaram, tivemos introduções de alguns Shichibukais, né? Alguns corsários, inclusive o uhum, primeiro deles até hoje é um dos grandes vilões da série ali. O Crocodile, pra mim, é um dos meus vilões favoritos. uhum. Você vê que teve, além da dificuldade para derrotar o esquema de corrupção, de golpe ali, golpe de Estado. Você viu ali que foi um arco também muito memorável, então a gente tem um carinho muito grande por Alabasta. A Uhum. gente, aí antes de Alabasta, antes de enfrentar esse primeiro desafio, esse Shibukai, como vocês também falaram, tivemos o Mihawk no arco do Baratie, mostrando que o cara é simplesmente um apelão. a E aí, força quando a do gente encontra o Crocodile e descobre que ele é um Shichibukai, a gente já fala: caraca, então esse personagem é do mesmo nível de poder daquele espadachim, daquele Justo. cara. Então existe ali toda uma mística em volta dos corsários, né? Do Shichibukai. E aí a gente tem aí o primeiro. A, a quebra de expectativa da pior forma possível, que é o Gecko é, Moria, há que, de, pô, pelo amor de Deus, de- né? há de convir que é assim, encontrar o Moria é uma decepção, né? Uma decepção. Ah, sim. O design dele, a aparência, o modo como ele age, os objetivos dele, apesar de ele querer ser rei dos piratas, É, Que é o uma loucura objetivo também. dele é meio que fraquinho, né? Pela forma como ele faz, né? Que tipo, a existência dele, assim, como personagem é praticamente Motivação. tão quando é um, forte quanto o é carinha um, lá de quando é Usopp, como é o um nome? tão Hum. assim, fora da curva, né? Que a gente só vem ter assim, um pouco de detalhes do Uhum. Moria, né? Do caminho que o Moria seguiu, decidiu seguir no arco de um ano. Porque aí Não, você não, não, mas E mesmo olha assim, lá. João, é fraco. Mesmo assim, Não Zod, é, não. não, Pelo não, jeito não, vamos. não, mas apresentado de eu forma entendi fraca, né? algumas coisas, entendeu? Sim, Principalmente com sim. relação à aparência do Moria, né? Eu acho que o Uhum. problema aqui é apresentar ele como um Chichibukai. Ponto. Sabe, assim, O ele poderia problema ser do Moria, qualquer outro personagem. Mas ele tá num grupo de elite ali que não deveria. eu acho que o problema do Moria não é nem isso, não. O problema dele é, assim, claramente a aparência dele. Porque você vê, vamos lá, Crocodile, o cara usa um charutão, tem uma cicatriz no meio da cara, é todo elegante, usa um casaco de que anda na droga de um barquinho sozinho, com umas velhinhas lá, uma espada maior que ele nas costas, cortando galeão no meio. O do Flamengo é o bicho todo maluco lá, que entra na própria reunião lá do não sei, e tira onda. Aí você vê um cara com memoria que parece sei lá, um brinquedo de Halloween, né? Com as asinhas de morcego, perninhas curtas, um formato de lâmpada, né? Ah, não, mas perninha curta é One Piece, né? Não, é mais curta Nas da primeiras maneira perninhas. errada. Você vê alguns personagens que tem o tronco largo em cima e tal, as perninhas curtas. Show! A própria Uhum, anatomia dos gigantes, né? Os gigantes eles têm troncos grandes, braços longos e as pernas relativamente curtas para os uhum. tamanhos deles, como se fosse assim, meio que a anatomia de um anão, mas o Bui é ridículo o design dele. Então, realmente, de cara, você não leva pé muito, não. É, mas, Decepcionante. Inclusive, Moria, a fase do Moria é diferente dos outros, porque no fim, tipo assim, sobe lá, encontra o Moria e já começa a se trocar com ele, né? Bem diferente daquela visão do vilão final, que o cara tem que rodar, derrotar todo mundo. justo. Ele tem uma justificativazinha que é para dizer assim, não, que ele enfrentou. É explicado, né? Acho que é explicado durante essas coisas mesmo. Que ele enfrentou o cara lá de Wano, Kaido,
perdeu a tripulação dele toda, morreu, tá, não sei o que lá, e ele começou a ficar só juntando O mais zumbi legal entre é isso aspas, né? também, né? Ele explica que ele Ju- foi expulso da grande rota pelo Kaido e que ele está se fortalecendo através de novos recursos para voltar Justamente. para o novo mundo, que aí a gente tem a primeira introdução do novo mundo também, né? Que é a segunda metade da grande rota. É a primeira vez que eu meio que eu falar É praticamente. citado, só que quando o Moria fala, você pensa que isso tinha acabado de acontecer, né? Justo. E Mas na o cara real levou faz uma surra do Kaido há Kaido. quase 20 anos. O Justo. Que a bicho, gente mal sabe quem é Kaido, né? o Justo. bicho tá se preparando há quase 20 anos para tentar desafiar o Kaido. E venhamos e Justo. convenhamos, né? Não tava nem perto. É verdade. É verdade. O bom é Tava que isso, isso é uma justificativa também para ele estar mais fraco, porque ele só juntou zumbi e começou a deixar os zumbis tudo para fazer as coisas por ele, sabe? inclusive O, as modificações aí, do corpo, né, isso, dele foram é, feitas após o confronto com o Kaido e tal. aí isso justifica também, vai dar uma justificativa para ele estar mais forte quando a gente encontrar com ele lá na frente, né? Que Aham. certamente vai aparecer de novo ainda, que agora não vai Porém, dar nada mais. a Mas é habilidade, isso. né, no Yoki É. dele, a habilidade do Akuma no Mi dele é extremamente importante. Uhum. Ele usa a fruta da sombra. Justo. Na realidade é a outra justificativa para ele não ser um Shichibukai, mas não ser tão super fodão assim. Que Aham. é o principal perigo dele justamente o poder dele, né? Que é E a fácil derrubar, dele, tirar a a fruta dele sombra não Sim, é claro. energia, né? e Não, ainda o poder dele, usar a seu favor. A o fruta dele poder não é dele energia. é de fato um poder que a Marinha iria querer ter a favor dela, enfim. Ah, Você facinho. consegue pensar em vários experimentos, não é à toa que o Dr. Hogback estava apoiando ali ele ali, ajudando Uhum. a fazer os zumbis, enfim, os estudos. Só que a questão Inclusive, queria toda. deixar um adendo aqui rápido. Adoro a Sindri-chan. Sim, Ah, muito bom, sim, Jay. muito boa, muito boa, quebrando os pratos. Mas a questão aqui, ela é que é o seguinte, é que voltando a falar da motivação. Ah, quer ser rei dos piratas? Você, cara, muito fraco. Não, não. Você apresenta um Chichibukai. Você, o arco aí falando agora do problema de ritmo, tem muito problema de ritmo. Os núcleos se dividem como todo arco de One Piece, mas dessa vez se divide de forma muito, muito que nada acontece, é só encheção de linguiça. Então, realmente, é um arco muito complicado, com pouco conteúdo até então, e muita Uhum. encheção de linguiça. É o que eu disse. No final ali que a gente for comentar melhor, a gente consegue ter coisas ali pro lore de One Piece muito interessante, que vão acrescentar. Uhum. Mas até então é um joguinho de pega-pega, é uma luta com os minions, é tentar entender qual o mistério que está acontecendo na ilha, a gente descobre é o Mas é bem barco, né? simples mesmo, né? Só que é um mistério, que mistério chato, nada, nada com nada, cara, é chato, só isso. A Justo. gente conhece um personagem totalmente assim, né? Trilabete assim, é uma, é uma, é uma lista de personagens malucos, né? Porque a gente tem o Hogback, que é totalmente doido, aquela risadinha dele, né? A gente tem o Absolon, que é um cara maluco que fica lá brechando, né? As minas no banho, usando o poder da habilidade dele, da Que fruta é ficar invisível. invisível. A gente tem A gente tem a Perona, né? Que talvez entre a galera lá de Trilapar que seja Eu a mais confesso que é sensata, né? A mais a sensata de mais todas. normal. É, a E o mais bom, normal. e o bom é que eu acho a luta de Perona mais memorável, uma das mais memoráveis, inclusive, mesmo sendo uma bobagem. Eu acho É boa. muito bom. Inclusive, ali, né, o poder de Perona poderia ter derrotado todos os chapéus de palha ali, né? Porque Sim, se duvidasse, só não pare para aquilo. derrotava, só não ia derrotar é,
É Usopp e Goku, né? Aham. Com relação ao. Não, até o Goku, né? Talvez o utilizador do Goku fosse forte o suficiente para não ser atingido. Justo. Né, é que eu comparei com outro poder, um poder que acabou sendo muito parecido com o que aconteceu com o Goku numa É, fase lá. Não era sobre ficar triste, né? Era sobre é. ficar se arrepender de coisa, né? Aí Goku não sabia nem o que era se arrepender de nada. Os, E aí a os gente Mug... tem o Mas então bora personagem mais. voltar. Aí a gente tem o Hum. personagem mais interessante que aparece na fase, que é o misterioso samurai, né? Que tem a sombra do Brook, né? Isso é, Ah, de sim, longe, o sim. personagem mais interessante dessa fase. É tanto que ele protagoniza a melhor luta da fase. Eu acho melhor até que a luta contra o Oz e tal. É que É na bem melhor. realidade o samurai não é simplesmente uma cópia de Brook, né? Ele é um samurai mesmo com a sombra de Brook adicionada a ele, né? Mas só que era um É, samurai que existia mesmo. é. Aí ele tem a história Ele era dele, um né? guerreiro espadachim que recebeu a sombra do Brook, né? Uhum. Então, como Moria dizia, né? Um corpo forte com uma sombra forte é a fórmula certa para criar grandes guerreiros, né? Dá algum um guerreiro mais forte ainda. É tanto que os No caras caso, pegam e sequestram, arrancam a sombra do Sanji, né? Que essa parte também dos caras arrancam a sombra, é tudo misterioso, de repente some todo mundo e de repente ele aparece o bom um. é isso. Não, só sumiu, né? Não vou perder Aí tempo mostrando a- ele sendo capturado, não. Só sumiu. não, só sumiu. Aí a sombra do Sanji colocaram num cachorrinho fraquinho, tá ligado? E ainda assim, o cachorrinho toca o terror, bicho. E se tivesse colocado a sombra do Sanji num corpo forte, velho, Uhum. Cuidado não, né? Desse jeito. cachorrinho miúdo lá, só mostrava um olho também. Era, era Sanji que era o cachorro, né? Eu tava lembrando como se fosse o pinguim. É um cachorro, as pernas cruzam, ficar em pé. Não, mas Enfim, é um corpinho de pinguim, entendeu? Por isso que você confundiu. É então tá, uma então é isso. mistura. É, ele O, mistura, exatamente. é que nem as coisas aqui, né? Em Thriller Bark, né? Fica misturando as coisas com o povo tudo costurado, não sei o que lá, e é misturado e pronto, fica por isso mesmo. Isso. É a cara de Oda, aproveitar uma desculpa para sair misturando as coisas. Mas é isso, apareceu e aí ele também é como se ele tivesse assim, seja lá que fosse esse cachorro pinguim aí, ele tá obviamente com a índole, sei lá, com esqueci uma palavra, né? Vamos dizer a índole de Sanji dentro dele, né? Fica As bem, sombras, vai deixando bem óbvio. elas têm a característica principal do cara lá, né? Mas o Moria disse É, também justo. que leva um tempo para assumir, né? Parece que não sei, Não. um dia, leva um período para Justo. As o ego, né? técnicas que Da tem pessoa ficam, né? subir. Mas É. justo. Aí fica totalmente submisso. Exato. Mas é isso. Perdão. Bom, Eu disse. então, e os Mugiwaras, assim, em si, né, nesse arco, eles estão, é, acabaram de sair de um trauma, é a primeira ilha que eles chegam com o Sunny, então eles têm toda uma questão ali de evolução, né, do que eles aprenderam com o Enies Lobby, e Uhum. aí é por conta disso também que eu acho que dá uma caída, sabe? Eu acho que é por conta disso Ah, que a sim. expectativa tava muito grande. Mas tudo bem. Voltando É, aqui a falar, vamos, não tem o que fazer. É Thriller Bark rolando, é o é, Luffy encarando, querendo pegar. E é bom lembrar que a alma, a sombra, né, dos personagens são roubadas e do próprio Luffy é roubado. Então é justo. é complicado porque vai servir para abastecer um zumbi aí que. Porque qual é a pegada, né? É, Ele pega o poder do Gecko Moria, ele pega as sombras da pessoa que tem as características da personalidade e o poder,
e coloca em outros corpos e faz essa troca aí de corpos, essa transferência. E que com isso, você pegando, por exemplo, o próprio Zoro, colocando a sombra dele dentro de um zumbi esquelético lá, que é o caso, né? Que tem até uma boia engraçada pra caramba assim no corpo. É tipo um coroa, né? Com roupa de. Simplesmente o zumbi começa a ter várias habilidades de espadachim também. É, Então, a ideia toda é fortalecer a tripulação. Por isso que é até que é um poder interessante. Dá pra você ter uma tripulação gigante de zumbis poderosos. Mas a questão é o que é o Gecko Moria, né? Mas tudo bem. É o que eu acho que eu tô com o Zod. É o design, é a escolha de design. o design do Moria não consegue dar credibilidade para ele em nenhum momento. Né, credibilidade ele não tem não, né? Eu não acho tão ruim o Moria porque eu só comprei ele como para ser meio engraçado, né? Não ser realmente amedrontador e a saga inteira ser para ser engraçadinha, né? Aí logo depois de sair da, daquela coisa gigante que foi é, Water 7 e Enies Lobby, né? Não, até certamente ia ser uma coisinha leve, né? Eu fico com mais raiva da famosa Ilha dos Tritões, quando finalmente vão. É uma saga bem super leve, super bestinha, né? Essa aqui eu não achei tão A do ruim. Tristão é Assim, essa aqui é diferente, né? bestinha, mas só que eu já comprei ela ser besta assim desde o início, não achei tão ruim. A do Talvez a questão Tristão fosse mais essa, né? Que Eu foi? acho que é porque a gente compra a ideia, a Uhum. motivação do Brook, não é nem o Moria, é esse personagem que a gente Ah, sim, conheceu o já há Brook, pouco sim, tempo, mas que a gente justo. já tem ali uma certa curiosidade para saber mais da história dele, que por sinal é É, muito emocionante. E justo. Não, Esse aí no a final gente mesmo, né? vem para esse e ponto aí, realmente é um realmente. personagem que a gente viu lá atrás, que é a baleia Lagoon e tudo Lá bom. mais. Então, eu acho que ele, sim, a gente tá torcendo para ele conseguir pegar a sombra dele. É muito complicado porque ele luta, né, com esse. Aparentemente, ele já foi derrotado várias vezes, não é a primeira vez Várias dele vezes. na ilha, no barco, enfim. Vou falar ilha Uhum. porque, né? A ilha. E ele. E você sente essa dor dele. Você compra a ideia, você vê que o samurai lá zumbi é muito poderoso. Mas assim, é muito poderoso mesmo. Então o Brook ele já é um cara muito forte, mas ele não consegue bater de frente. E aí vem os salvadores que compram a briga dos oprimidos, que são os nossos amigos Chapéu de Palha, né? Você tem ali o Zoro falando pra ele, não, deixa comigo que eu luto com ele. Até pro Zoro mesmo testar, o Zoro é um maníaco por lutas, e ainda mais com um espadachim Um espadachim, né? vindo de um ano, um Uhum. espadachim, é dito que é um espadachim lendário de Wano, e o Zoro compra a briga ali, o Brook, enfim, engole o orgulho, apenas aceita e torce. E é uma luta muito boa, é um dos momentos grandes do arco, né? Vivido pelo Zoro. O Zoro vai viver mais um muito maneiro lá pro final, mas é um Uhum. arco que eu consigo em uma mão escolher os momentos legais, são poucos. E essa luta, ela é muito bem coreografada e ela é muito interessante. Agora, não sei se é porque o arco carece de lutas boas, Ah, boa. É, assim, tem isso. O que eu acho claramente, né? justo. O que eu Claramente, acho, o não, que eu me lembro mais é de Perón e Usopp, né? Então, realmente, talvez careça de mais batalhas. claramente quando o Oda concebeu o arco de Thriller Bark, né, ele assim, claramente ele não quis focar em lutas regulares, né? Vamos dizer assim. A Ah, boa sim, e boa. velha, a boa e velha trocação franca, vamos dizer, né? Soco na cara, dedo do olho, balão, essas coisas, ele não quis. E a gente tem alguns mangakás, por exemplo. Essa Yoda parece, assim, me parece sempre um cara que ele sempre arriscou novos elementos, novas situações de mangás, né? O próprio One Piece, né? Porque cada fase ele consegue criar situações distintas para cada desenrolar, né? Desenvolvimento. Em vez de ser, por exemplo,
uma fase de torneio simples, né? Que junta todo mundo ali para lutar. Inclusive ele faz uma fase no futuro de Inclusive torneio. fez e foi uma das piores, né? É. Então, assim, ele parece agora que ele fez esse teste, porque a gente tem, por exemplo, mangakas como o Yoshihiro Togashi, né? Seu Hunter x Hunter e o Hakusho. Há lutas Uhum. memoráveis nas duas séries onde não há sequer troca de capa, sabe? É uma batalha mental, é um desafio intelectual que é jogado com os personagens e tal. E aí eu acho, tenho a impressão, né, essa impressão que quando ele criou o Thriller Bark, ele já criou com personagens que não são fortes, assim, vemos e convenhamos, né? Thriller Bark não tem nenhum grande desafio. É Gecko verdade. Moria, se fosse para sair na mão com o Luffy, ele teria perdido fácil para o Justo. Luffy. O Luffy ali já se mostrou forte o suficiente para derrotar aquele Moria ali. Tanto que ele passa a fase inteira fugindo do Luffy até conseguir colocar a sombra lá do zumbi principal, né? Do zumbi principal. E aí é que ele vem para a batalha, tipo no modo de mecha, né? Pilotando o zumbi. E as outras lutas, tirando a luta do Zou, que é uma luta simples de combate mesmo, um contra o outro, né? O 1x1. Nenhuma das outras lutas também foi desafio, não. Tá? Que a gente viu, a gente tem um pouco de protagonismo da Nona, né? Que ela acaba enfrentando a galera lá, se junta com a Lula, pede ajuda e tal. Tem praticamente nenhum envolvimento em combate do Frank e da Robin, né? Eles A Nick praticamente não Robin, se envolvem em batalhas nessa fase. quase. Nem lembro nenhuma. O Absolon é Eu tive ridículo. alguma coisinha. O Não, Absolon ele é ridículo. nem O só Sanji existiu. simplesmente massacra o bicho. Porque até a habilidade dele você pensa que é alguma coisa misteriosa, quando vai olhar a droga dos canhões que ele deixa invisível. Justo. Aí assim, Mas não. bem Assim, assim, ele os não. desafios não são altos, né? Uhum. O Chopper, né? Rola uma embaçada lá com o Dr. Rockback, mas também nada ameaçador. O perigo, né? O desafio que os Chapéus de Palha ali realmente acontece quando um misterioso personagem chega do nada na ilha, né? Aí É a justo. coisa muda de figura. Exato. Mas enquanto eles estão enfrentando a galera do Moria, zero desafio. Justo. Mas só para estabelecer, né, de forma meio resumida, como é que ficou, né? Eles chegaram na ilha, o Luffy quis entrar porque queria ajudar o cara, o caveira lá, né? Do ar, o cara do ar. Oi? O cara do ar. Justo. Então, chegou, encontraram um esqueleto, o Luffy já chamou logo pro bando porque achou legal. Ele já tinha mostrado que tocava música, não? Chamou por Não, não, causa dele não. ser música? Não, então pronto, chamou porque é Luffy, né? Uh, É e só porque o cara aí, do esqueleto maneiro com Black Power. justo. Verdade, verdade. Acredito no poder do ar. O, ele queria, né? Aí, beleza, não, quero ajudar ele. Aí foi atrás da ilha por causa disso, né? Entraram na ilha e aí foi resultado. O Absalom pegou e raptou Nami porque queria casar com ela. E aí tem outra menina que quer casar com o Absalom, que é uma rinoceronte, eu acho. É Um uma mistura rinoceronte. de hipopótamo com rinoceronte. É, É um justo. negócio muito doido. Um hipopoceronte. Que ela quer se Né? casar com o Absalom e não. E aí fica revoltada com Nami, porque Nami tá tentando roubar ele, que na realidade não. O, Aí tem essa tretinha e Sanji, as partes que Sanji tá fazendo alguma coisa nessa saga, principalmente relacionada a Nami. Ai, por quê? Que absurdo, ele está tentando roubar Nami de mim. E aí ficou nessa coisinha aí, meio qualquer coisa. Eu não lembro. Sim, fora isso,
tem as almas não, né? As sombras roubadas, né? De Sanji, de Zoro e de Luffy, né? Aliás, Luffy não foi levado, mas passou um tempo ainda antes a alma da sombra dele ser roubada, porque o plano de Moria foi: ah, não, esse bicho aqui é forte, vou usar a sombra dele no gigante Ors que eu tenho guardado aqui, que é um bichão gigante, gigante pra caralho. Ou que é sei lá o que é, um Sasquatch gigante. O, Ele ainda não e- tinha encontrado ninguém forte o suficiente para poder Uma enfrentar. raça antiga justo, ancestral, né? Dos gigantes, assim, um que gigante eram super chamados, forte. tinham apelidos de arrasta-continentes. Isso é só isso. É Então, muito ficou maiores que bravo, os uma gigantes raça Exato. lendária. Mas que era. nós havíamos sido apresentados até então, né? Aí teve esse e o que mais? Onde é que o resto do povo ficou preso? Tinha a história do Brook com tentando recuperar, tentando derrotar o outro carinha. Tinha algum outro É, o motivo? Brook fica rodando a ilha só, aí o Luffy fica rodando enquanto o Moro, Ah, né? Aí quando ele tá não, é rodando Brook. lá, Hum. aí quando ele tá rodando lá, aí tá o Nico Robin e o Frank lá, bem de boas. Aí cai uma aranha misteriosa. Tava lutando Ah, tem esse com o negócio. Brook. Aí eles entram lá no confronto e tal. É quando o Brook já conhece o esquema todo, né? Ele mostra pra eles que é possível exorcizar zumbis se eles Ah, tiveram bem a importante. sombra implantada com sal, né? Sal normal. O Com cara chega e enfia um pouco de sal. eu acho que tem que ser sal marinho, eu acho. É, Porque é a questão toda de eliminar o poder do Gecko Moria, né? exatamente. Da Akuma no Mi. E Para aí fazer a eu, sombra voltar. e Mas, aí eu, enfim, tem isso e eles têm que. é, ensina isso, aí já. Eu não lembro como é que ele já arranja um bocado de sal para todo mundo. Não, acho que ele Brook já consegue tem arranjar. já tem uma reserva de sal que ele usa para exorcizar a galera. Que o objetivo É, dele é jogar sal na boca do outro do espadachim lá para ele espadachim, né? pegar a alma dele de volta, né? Para ele A poder sombra. exorcizar ele, né? Só que ele não é forte o suficiente para isso. Uhum, exato. E é isso. Aí tá lá Brook lá, então o resto do povo tá lá passando Enquanto isso, perrengue, o e é Hogback isso. fica lá junto com o Chopper, né? E o Chopper fica lá impressionado, porque o Hogback disse que conseguiu vencer a morte e tal, que até mostrou. E aí, no meio do Uhum. processo também, o Chopper descobre, né? Que o mecanismo para vencer a morte do Hogback era transformar os corpos em zumbis e seriam as sombras do Gekomori, né? Que na realidade não tinha nada de trazer ninguém na mão. Porque o ego da Justo. pessoa É basicamente, ficava no máximo, uma reanimação do corpo baseado é, em se Sindri ainda apoderar de era outra coisa. diferente porque ela tinha recebido uma sombra de outra pessoa que não era da Sindri verdadeira, porque ela tinha morrido. Mas havia Uhum. uma memória física nela, né? Forte o suficiente para manter a raiva que ela tinha, né? De pratos. É. Eu nem lembro dos detalhes da história assim, eu só lembro disso. Tanto que eu tava tentando lembrar, eu tava lembrando como se fosse, se ela fosse o corpo que tivesse com a sombra da Perona. Mas Não, só não. que eu acho que não, né? Não era relacionado. A Perona é na cama do Moria. Hum, Não é só sombra roubada, não. A Perona é é, outra parte legal porque os caras se filtram dentro do ursinho dela, né? Do Kumachi. é, Ela diz que o Kumachi é fofinho, mas ela odeia que o Kumachi fala, que ele tem a voz grossa. Aí os caras se escondem dentro do urso, e toda vez que o urso tenta avisar, ei, ela diz, cala a boca, você fica horrível quando fala. Aí ele nunca consegue dizer que a galera tá dentro, escondida dentro dele. A Nami, eu tinha esquecido disso. o Chopper e o Zod. O Sop. É Aí muito. fica nisso. Então, a situação principal, pior, tava essa, né? Até, exceto, não, teve isso, o Luffy foi lá, falou lá com o Gekko Moria, teve lá uma conversinha de bobagem lá deles. O Gekko Moria
deu umas desculpas lá que não, mesmo que você me enfrente, as sombras não vão voltar, não, que era só mentira, e pronto, foi isso Aham. mesmo. Balelas, É, balelinha. justo. Mas o Luffy nem ligou. Mas também acabou. Eu não lembro como é que ele acaba sendo derrotado. Mas sei que acaba. Que a, a sombra dele é retirada e ele desmaia, né? Agora eu acho engraçado que aí ele. A essa altura conseguiram pegar a sombra de Luffy, de Zoro e de Sanji. Vão levar os corpos dos três lá pro barco e abandonar o barco, sei lá, não sei lá qual era o plano. Eles tinham um esquema, né? Quando eles roubavam as sombras dos tripulantes dos barcos, porque o cara passava Uhum, muito tempo dormindo, né? Depois que tinha sua sombra roubada. Aí justo. eles pegavam e deixavam os barcos à deriva em algum lugar, né? Que foram entrar. E aí os caras ficavam presos dentro do triângulo, né? Porque eles não podiam mais ver a luz do sol, né? Eles, como o triângulo está numa névoa constante, aí eles podiam sobreviver dentro do triângulo, né? Mas se eles saíssem e tomassem sol, aí o corpo deles era destruído. Justo. A- Sei que a situação era essa, finalmente consegue a soma dos três, os três vão jogar lá, estão lá dormindo, os outros estão meio lascados também. Aí o monstro, eu não lembro se ele já é acordado nessa hora, mas sei que eu gostei que a forma. Ah, nossa, eles não estão acordando de jeito nenhum. O Frank fica batendo nos três, no corpo dos três, né? Para eles acordarem. Não acorda. Aí, a mentira que o Sop conta para acordar todos os três. Nossa, tem uma espadachim muito linda que chegou aqui com um monte de comida. Aí os três Aí acordam. desperta o interesse de cada um. Um Todos na os três comida, acordam na outro hora. na Eu fiquei, bebida e nossa, outro na parabéns. noite. Aí Aí sei quando que eles se assim. organizam, cada um vai para um ponto, né? Para poder detonar a galera do Moria, né? Como sempre, né, Eu não cara? lembro o que acontece que Luffy fica. Ele fica no meio da floresta, não lembro por quê. Enquanto os outros estão lá enfrentando o gigantão lá, o Wars. Não, ele leva uma pancada e vai para longe, né? Aí quando ele cai longe, aí a Ah, é só galera que isso, está né? escondida na ilha diz para ele: a Ah, gente tem mas um é, jeito de fazer você ganhar. mas é justamente essa Justo. barrigada de ida e volta, de vamos, o Luffy tá lá embaixo, vai demorar 3 capítulos para chegar. Então eles Justo. precisam encher linguiça porque é um arco que não tem conteúdo, entendeu? Uhum. Assim. Mas na hora que o gigante e assim, outra coisa, o Wars quando ele, né, volta com a personalidade do Luffy, vira um gigante doidão, achando que É, estica o braço, quebrando a vela, né, do barco de Telebark, quebrando lá pô, fazendo um estrago, né? justo. O, é chatinho também, porque ele fica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, Ah, é verdade. enquanto Você isso não os faz nada. Mugiwaras estão enfrentando. O Wars acaba sendo um inimigo bem bobo, né? Personalidade do Luffy, né? Não, é isso Aí, é. aí Eu, É, ele fica lá mas rodando e ó, quer comer tudo ninguém, né? isso será corrigido no The One Piece. Eu espero muito que o remake acho que não, Eu não não muito, viu? sei, Acho fiquei que com não medo, eu muito. fiquei com medo também. Já estão mandando uma história aí meio estranha. Uns Aí negócios já aí não de que sei. o Oda que podem mudar a história, que ele não tá nem aí. Ih, Aí eu é, fiquei temeroso. Fiquei temeroso. não sei como é que vão fazer, não. Vamos ver o que é que fazem, né? E a Barra Agora, mandando um contrato sair aí, mudando história tem cara de ruim. os Oi? Mas eu vou caras falar pra... querem feito um contrato aí para fazer adaptações específicas do roteiro. Aí ficam dizendo que o Oda deseja que não seja igual. Fica meio É estranho. o papinho. eu vou falar Não, pra então vocês uma vamos ver o coisa. que acontece, né? Esses Hum, personagens aí sem graça do arco, no fandom de One Piece, a Perona é a que permaneceu assim querida, sabe? Numa uhum. questão Ah, mais Perón de tem carisma. Perón tem, mano. Ela é bem Tem uma legião carismática. de fãs mesmo, né? E essa tem Sim. até interesse na história em certo ponto, né? Ela não deixa de ser recorrente, né? Diferente de Hogwarts. Porque assim, nenhuma da galera, ninguém da galera de, de Telebark. Moria ou morreu, nem foi preso, Hum. né? Então tá todo mundo solto pelos Sim. mares, né? Todo mundo solto pelos mares.
É uma fase ali que termina, não afeta em nada ninguém, no fim das contas. Só afeta o Zoro no final, né? Porque teve um encontro bem peculiar. O, no E máximo, quem parecia que ia ter morrido ia ser o Hogback, mas depois ele tá lá de boa, normal, né? imortal, né? É. Mas é isso, tem o pessoal. Eu acho que a Perona chamou mais a atenção, porque assim, o design dela é legal, ela não é uma personagem detestável, ela é assim, perigosa, não sei o que lá, mas só que ela é divertida e tal. Ela é meio que. O jeito que ela tá pensando em ir embora, simplesmente vai pegar tesouro, se não me engano. O tesouro não é tão importante, mas o jeito que ela tá simplesmente, vou desistir desse porra aqui, vou morrer, né, eu vou embora. Ou tá lá indo embora quando aparece o. Como é o nome, o grandão? Que Os, aparece. Oi? ou Bartolomeu Kun. Ah, o Kuma. Kuma, Bartolomeu Kuma. Quando aparece o Kuma, é ele que dá sumiço nela, né? Ah, Literalmente. não, acho que nessa altura o O, Kuma também já tinha aparecido com o Shichibukai, né? O Kuma também já tinha aparecido na reunião. eu acho que essa é a primeira hora que ele aparece, que ela Não, apresenta. ele aparece na reunião, lá no final de Ah, tá, Alabama, entendi. quando eles Tá, fazem a entendi. reunião Não, lá. quis dizer nessa hora. Realmente, É. Ali pode ter sido. aparece o do Flamengo, o Mihawk e o Bartolomeu Kuma. E eles se reuniram para decidir que o Crocodile Ah, sim, tinha a parada do sido crocodilo. É, destruído. sendo deposto, né? E o que é que fazia? Aí quando ele Aí aparece é isso. exatamente, o do Flamengo tira a onda, né? De você é logo o primeiro a chegar, né? Porque você é o mais É, gado, né? É o mais fiel ao governo mundial. Então, justo. E a gente não sabe por quê, né? Até aí. não, Mas é isso. Sei que aparece a Perona, ela simplesmente desiste, assim, eu acho que o pessoal gosta mais dela, porque ela não é detestável e ainda tem essa coisa que me lembra Nami do início, né? Que é quando ela tava assim, não, ó, isso aqui, porque, tipo, não é que nem na série, né, que colocaram ela assim, não, vou ficar com vocês, aí depois meio triste, não sei o que lá, e depois decide que não tem que ser isso mesmo. Ela, no mangá, ela só desistiu mesmo. Nossa, é, apareceu o espadachim fodão, eu vou embora. Na mesma hora ela pega o barco e foge. Foda-se vocês. O, que é bem do início mesmo. O, aí, assim, achando ruim, porque vão obviamente morrer, mas assim, antes eles do que eu, e é isso. E Perona praticamente faz isso, né? tem. Pega, só vai embora, ainda por cima não é com a gente, é com o vilão, então aí mais motivo ainda para nem achar Ela ruim. veio lá e o tempo fechou. Eu vou resolver a minha vida. Justo. Tirar suas Só que aí, tretas mas aí e serve para apresentar ela, apresentar o Kuma, né, como um cara super fodão e que ainda por cima do nada fez desaparecer a menina do nada. E como assim? O que aconteceu? Não tem explicação por se bem enquanto, que né? é ele que lança a Perona pra longe, né? Uhum. Ele, Exatamente. ele encontra Na hora ela ela só some, e né? Pra gente viajar. ela só desapareceu. Se Depois que a fosse gente entende o que é viajar, o. pra onde você gostaria de ir? É, exato. Mas aí é isso. Tem. Apareceu esse um perigo aí, a gente não tá entendendo qual é a dele ainda. Exatamente. O... A luta em si, né? Que aí a gente tem uma transformação do Luffy muito engraçada ali, que é o Night Nightmare City. Luffy, né? Justo. Que é um E ótimo aí nome, inclusive. é um ótimo nome. E aí aquele aí, e aí é engraçado, porque o Luffy a gente sabe que ele não usa armas, não usa nada do tipo assim. Mas ele tá com uma espada nas costas. Pra quê? Eu não sei, porque em um ano Ele nem a usa. gente vê que ele não sabe usar, né? Em um ano a gente Não, vê que ele simplesmente taca nos outros a espada. E aí é engraçado. Que é a cara E de novo, inclusive. essa é aquele jeito aleatório do Luffy. Só que assim, o que tá. E a gente já pode ir pra parte interessante, é que o arco em si, ele fica nesse vai e volta, lenga-lenga, muita enrolação.
Mas quando o Moria engole vários e vários, várias sombras para se transformar num bichão É, enorme, é, também não é uma boa escolha de design, na minha opinião, não é uma Não. escolha de design, virou um negócio meio Power Rangers. E no fim das contas, não deu o medo que deveria dar. Eu acho fraco. E aí os socos que o Luffy vai dando, e vai fazendo ele cuspir algumas, As sombras. algumas sombras, enfim, soluções meio práticas, meio simples. Mas acaba resumindo meio que rápido, né? Que nessa hora eles já tinham enfeitado. Quando já tinha enfeitado. Que, não, porque quando o sol nascer, não sei o que lá, o pessoal vai morrer. Para criar uma tensão, ele inventou uma coisa nada a ver com os outros três lá. No caminho do sol, em vez de ficar na sombra, não, não, porque Luffy vai ganhar, vai dar certo. Porque, sai daí, porra, qual é a necessidade? Vai ganhar, certo? Dá mais 3 segundos para ele, se esconde, ganha 2 minutos. Não, vai ganhar, vamos ficar aqui na frente do raio do sol. Aí coisa meio nada a ver. Na hora que ele cria isso, né? Ele já estava com esse negócio de o sol estar tá quase nascendo quando estava enfrentando o Ors ainda, né? Antes de ter essa transformação aí do Gecko Moria. Quando sim, derruba, quando conseguem todo mundo junto, não sei o que lá, com um monte de coisa, quebrar o espinhaço do Ors, e ele vai, morre, volta à sombra de Luffy, lá. O... Quando consegue fazer isso, aí ainda tem a transformação do Gecko Moria. Talvez essa parte seja interessante apenas por ser assim, nossa, já tá assim, tá nas últimas, tá na última hora, tinha que ter sido agora, e mesmo assim ainda apareceu outra coisa, né? Só que mesmo assim, por causa dessa questão de, meu Deus, e agora? Como é que resolve? E inventar para si tudo assim em cima da hora, que era para ser a tensão que daria, acabou tirando a possibilidade de ter uma tensão maior pelo medo que deveria causar o Gecko Moria transformado, né? Vamos chamar ele de Nightmare Gecko Moria, né? Não tão sim. Nightmare assim. Pois é. E É aí bem Mas você é louco. vê isso. que. Quer falar alguma coisa, Zódio? Não, é só porque realmente as soluções da conclusão da Batalha do Morinha também são bem decepcionantes, né? Realmente. O formato, o Moria como um grande Shichibukai perdeu o controle no momento drástico da batalha é muito louco, sabe? É como você imaginar o Crocodile. Tá certo que o Crocodile ficou desesperado e tal, mas ainda assim o cara não perdeu a postura, não perdeu a, a, a importância dele, né? O título de Shichibukai, né? O cara caiu com Uhum. estilo, vamos dizer assim, né? Que não é o caso do Moria, né? Inclusive, tudo isso acaba, não sei se é uma atrelada do outro, não sei o que é, né? Acaba culminando em alguns eventos que acontecem ali na Guerra dos Melhores, né? Que o do Flamengo recebe uma missão de dar cabo de Moria, Ah, porque é ele diz que verdade, né? ele não é digno do cargo de Shibukai, né? Isso aí pra mim tem cara de papinho, que eu acho meio nada a ver. A não ser no Então, sentido mas de ele que, realmente não, o recebe. governo, a não ser no sentido de que o governo não pode botar uma pessoa dessa. Tem que ser alguém mais forte. Você tá perdendo para um pirata que estica, pô. É verdade. Mas é isso. Se- Enfim, é isso, né? A gente já pode adiantar o final aí dessa batalha, né? Mas Sim, enquanto isso, eu não lembro o que é que teve. Eu queria lembrar que foi antes, na realidade, né? Foi quando estava lá na história de levantar Wars e tal. Mas você lembra, Zod, o que é que. Vocês dois, o que é que teve de conversa no. Porque como é o nome? Que eu acabei de falar aqui, o Kuma. Bartolomeu Kuma foi e teve uma conversa, né, com ele. Eu não lembro sobre o que era. Vocês lembram? O Kuma vai convocar ele para a batalha, eu acho, né? Ele foi convocar ele, fazer uma convocação do governo. O governo estava convocando dois sindicais, que já era a notícia lá da guerra, né?
Todos. Aí ele foi dar a mensagem pessoalmente. Mas ele não explica o motivo, né? A gente chega lá e diz, eu estou aqui como emissário, né? Vim aqui para repassar para você a vontade do governo. Quer que você se apresente de tal data, tal forma. Aí o Moria disse que não vai, né? Ele disse que tem os planos dele, tem as tretas dele, não quer se envolver nisso. Aí é Hum, quando lembrava dessa treta, não. É, o disse então, que vai vigiar ele, né? Vai vigiar os passos. Aham. nós temos também uma coisa muito interessante, óbvio, né? O Kuma chegando ali e já mandando a Perona pro espaço. Uhum. Ele É, chamou a atenção pra caralho ali. Ficou bem claro, sim, o Perona ficou morrendo de medo, ainda explicou que ele era super fodão, não lembro pois quem era que falou é. na hora. O Aí senso eu de acho. urgência do final do arco, ali o negócio ficou doido. E os nossos Mugiwaras, cansados, destruídos, a gente chega num momento muito esperado. É bom falar, né? E eu fico falando aqui pra gente não ficar voltando toda hora. Inclusive, parabéns que o ritmo do episódio de hoje do podcast está sensacional. Adorei. É nesse. Vocês estão de parabéns. Mas o Zoro ganhando a Shusui, né? A espada amaldiçoada É, a do, gente do meio pulou É isso, que ele né? estava Sim. sem espada, né? Que uma delas é foi a espada destruída. amaldiçoada do Ryuma que ele recebeu, mas de um samurai de Wano. Grave É essa informação. A gente nada. Na época eu Recebeu, não entre aspas, né? sabia, tá? Eu não É. sabia, mas o Ryuma, né, era o protagonista lá do Monster, né, que era um show de Isso, luta. Não exatamente. Já lembro. No tinha Netflix. escrito naquela época e ele trouxe o personagem como zumbi, né? Muito bem lembrado, muito bem Ah, lembrado. muito bom. Não E aí lembrava, nós temos. não. E aí os Mugiwaras ferrados, quem é que vai enfrentar? Quem é que vai enfrentar? Me fala uma coisa, o Luffy apagou e vai ficar ali É, uns 3 dias ali. vai. E aí nós temos Justo. para mim uma das cenas mais memoráveis de One Piece. Tá É que certo que chega. o Zoro arco, solando. não, É pior primo. que não. Para mim é uma cena muito massa o diálogo do Zoro com o Sanji. Porque no Hum, momento que todos estão derrotados e desacordados, né, que a explosão ocorre e desacorda todo mundo, quem não. aparenta ainda estar acordado e se levanta é o Sanji. Né? Aí o Sanji diz que vai resolver a parada lá. Aí o Zoro vai e diz, cai fora, como cozinha de merda. Eu que resolvo essa treta. Aí, não, quem vai resolver isso aqui sou eu. E aí a gente viu, assim, né, do meu ponto de vista, né, aconteceu algo que eu nunca havia mensurado acontecer até aquele ponto ali, né? Porque o Zoro e o Sanji, eles não tinham expectativas de vencer ali, não. Talvez o Zoro até tivesse, porque o Zoro é meio doido, né? Não sei. Mas o Sanji, pelo menos, estava se entregando mesmo como sacrifício, né? Uhum. Sanji. E, assim, eu não imaginei em nenhum momento, até aquele ponto ali, que alguns do Chapéu de Palha, eles abririam mão de seu sonho, né, de seu próprio sonho, para fazer o sonho do Luffy virar realidade, sabe? Que é tornar Rei dos Piratas. Né? Aquilo ali realmente me tocou muito, assim, porque não foi apenas um, né, mas dois que estavam desistindo do seu sonho pelos seus companheiros, né, pelo sonho do Luffy. Uhum. Aí o Zoro vai lá e derruba ele, né? Apaga o sangue e vai resolver, né? A parada. Mas naquele ponto ali, ambos se entregaram como sacrifício e ambos não tinham expectativa de sobrevivência. Realmente. Eles fizeram assim, não, eu me entrego para você, mas eu méritos com eles. Eu achei O... realmente muito tocante essa cena. Tocante e impressionante, né? Não esperava. acaba tendo sido duas cenas fortes do Zoro, né? No, nesse arco, né? Que tem. Essa é mais forte, né? Psicologicamente, né? Mas
a outra coisa que foi muito importante foi a história da espada dele, que ainda por cima era de Wano, né? Aham. O, que vai ser conectado lá na frente. Mas a parte importante disso acabou tendo duas coisas muito fodas de Zoro e não teve muita coisa do Sanji, não teve muita coisa, que nem a gente estava dizendo, né? Frank e Nicolau praticamente ficaram bem apagados, né? Durante a saga inteira. Agora, mas só acaba sendo duas cenas importantes para Zoro, né? E essa pega mais foda. Eu tenho para mim que é mais assim, para estabelecer mais o papel de Zoro como tipo samurai, sabe? O código samurai de assim, não, tipo assim, é como se Luffy fosse tipo é eu não vou dizer meu senhor que fica samurai demais, fica pesado demais. E eu não imagino que ele raciocine dessa forma, ele seja escrito dessa forma. Mas ainda Aham. assim, bem no sentido de, não, eu trabalho para esse carinha aqui, dessa forma eu confio 100% nele e eu daria minha vida pelo ideal dele, que confio no ideal dele, né? No sonho de Luffy, eu iria para sempre. É uma coisa bem samurai, sem passar muito questão de senhor e vassalo, né? Mas, mas muito nesse sentido, eu acho, né? De entregar a vida. E acaba sendo uma cena muito foda dele, né? Que a gente acabou não explicando o que é, né? Ele pegou, lutou contra o Bartolomeu Kuma, tal, não sei o que lá. E aí, no fim das contas, ele pegou, quando o Kuma ia lá, é, ia basicamente, ele disse que estava lá para tirar a vida de Luffy, né? Eu acho, se não me engano. E aí Não, ele. ele diz que, como Shichibukai não pode deixar passar, e que o Hum, chapéu de palha é muito perigoso, que ele vai, tem que levar, para sair dali, ele no mínimo tem que levar a cabeça do Luffy, né? aham. No mínimo tem que levar a Que é, cabeça. vai Aí é matar. quando os caras pegam e dizem, aí foi a cabeça de um cara grande do bando como eu, deve ser suficiente para você levar lá e apresentar, para deixar a cabeça do meu capitão livre, tá ligado? Mais ou Uhum. menos. Eles negociam, né? Vamos dizer. E aí eu acho. Não vou nem puxar muito, não. Eu ia dizer assim, eu tenho uma impressão, vou deixar meio Pode vago, falar, mas pode falar. então, eu tenho uma impressão que o que convenceu o Kuma, que aí nessa hora o Kuma pega e diz, então vou fazer o seguinte, vou tirar tudo que Luffy sofreu e vou botar em você, para você sentir tudo que ele tá passando, não sei o que lá, e tem aquela cena que depois ele tá lá todo ensanguentado, todo lascado, Luffy de boa quando ele acorda, não entende o que aconteceu, mas tá bem. E Zoro lá todo ensanguentado, todo lascado e não sabe o que aconteceu e simplesmente Bartolomeu Kumon faz isso e vai embora, né? A gente nem vê ele indo embora, só sumiu e a gente não sabe o que houve. Mas só sabe que foi assim, um trato entre ele e Zoro, né? Mas a gente não entende o que é que convenceu Bartolomeu Kumon a fazer isso. Eu acho que isso encaixa de alguma forma na história de Bartolomeu Kuma que vai ser contada, eu nem tenho certeza se já foi contada agora, Já foi me lá na frente, explicado atualmente, né? Mas realmente é bem algo que recentemente, né? só vai ser explicado realmente no Uhum, flashback do Kuma. Que, assim, é, nesse ponto da história aí, estamos muito muito longe, distantes. muito longe. Mas o que eu queria dizer é assim, a minha impressão é que o que convenceu ele foi de alguma forma a forma como ele é, não é, entrega a vida dele por aquilo ali, é parecido com a forma como o Bartolomeu Kuma desistiu da vida dele para alguma outra coisa também. E que parece se relacionar dessa forma a história dos dois. E eu acho que é isso que convence o Kuma a ter feito isso. E a gente ainda não sabe o que está acontecendo com o Kuma, não sabe o que aconteceu Só com dando ele. assim um mini spoiler, né? Daqui a 600 episódios, talvez a gente saiba um pouco. Dado um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, é. Porque a gente tá no 1089, Velho, eu uns acho. 700 episódios. Aí deve levar mais uns 50 para chegar nesse flashback. Justo. É, sem Mas E é dúvida. aí a isso. gente tá por volta do episódio
E aí, 400 e alguma coisa. e aí eu deixei pro final, já tava pensando já em deixar pro final, a gente comentar por alto sobre a parte emocionante que é o Brook, primeiro de tudo, né? Depois da derrota do Ryuma, recebendo finalmente o seu a sua sombra de volta temos ali um flashback muito emocionante da história dos piratas Rumble, né? Com a Labum. E aquela cena que, pelo amor de Deus, porra, toda vez que eu vejo é complicado. É, ele tocando e a galera indo morrendo aos poucos, a galera da tripulação dele, todo mundo Essa morrendo cena e é só muito. sobrando ele, cara. É incrível. A história É do foda. Brook é muito forte, né? Como todas as Justo. histórias do Chapéu de Palha, a história do Brook, ela tem um peso muito sério, porque, assim, tá certo que todo mundo tem sofrimento na história, tem problema. Talvez, vamos lá, né? Talvez o Zop não tenha tanto sofrimento. Mas, assim, o Brook é um negócio, assim, que afetou diretamente a mente dele, né, velho? Assim, ele foi muito forte, porque ele seguiu por um caminho, ele viu seus companheiros morrerem um a um. Ele morreu junto com esses companheiros. E ele voltou, né? Só, sem os caras. Passou, tipo, 50 anos sozinho, tá ligado? Sabendo que ele não poderia cumprir a promessa que ele fez pra amiga lá, pô. Sabendo que ele tinha mais dois companheiros. E assim, avaliando bem a psique do Brook, ele sofreu e foi muito forte, né? Pra não ter, sei lá, perdido a razão totalmente. Uhum. Porque, E assim, muito forte a história dele. é E justo. ele encontrar novos companheiros, né? Naquelas circunstâncias, naquelas Acabou, a circunstâncias. gente não sabe quanto tempo ele passou lá, né? O primeiro ele passou muitos anos à deriva, né? No barco lá. Depois, eventualmente, o barco entrou no espaço ali do barco, ilha de Thriller Bark, né? Acabou tendo a sombra sendo roubada, e aí a partir daí ele não podia nem sair da ilha, que ele tinha que derrotar o cara que ele não estava conseguindo para poder ir embora, né? Ou Sim. voltar, porque o objetivo dele acho que era basicamente encontrar o Labum, né? Ou não? Naquele ponto ali, né? Não. Agora que O ele que não tem mais sobrava, faltava companheiro, só né? isso. Todo mundo Uhum, tinha morrido. O mínimo que ele podia fazer, a conquista dele, era cumprir a promessa que ele fez na Lagoa, né? exato. Aí é isso. Passou. Agora, é foda que é Oda contando história, né? História triste pra gente, que a gente sempre cai, né? Que não seja muito difícil. O que é basicamente, tipo, ele não colocou, não, que o Brook conheceu a Labum e aí ele ficou preso esses anos todos e não tá tentando voltar. Não, ele criou toda uma tripulação de amigos dele, não sei o que lá, que todo mundo era bem amigo da Labum, deixaram ela lá, a gente prometeu voltar e não sei o que lá, morreram e ainda tem toda uma historinha de como a despedida é, é foda, assim, sabe? Se eu botar uma música lá vamos cantar para Labum, não sei o que lá, para ela ouvir depois. E ele tem a gravação. E a gente O, tem a introdução da música, tema que justo. representa o Chapéu de Palha também, né? Além da famosa War, né? O Saque do Vinho. Uhum, É uma música que fica enraizada na nossa mente, né? Como momentos de felicidade, né? Do uhum. chapéu de palha, né? Sempre que houver Mas, um desprendimento, um momento de curtição, e o grupo que vai tocar o Saque do Mix. A mensagem do Saque do Mix é exatamente isso, né? A felicidade do mar, verdade, tá? Tudo. justo. É ao mesmo tempo, a forma como é apresentado como um momento triste, e ao mesmo tempo também tá todo mundo feliz lá cantando feliz. E aí É, a música se torna um tema de um momento triste, mas que é feliz ao mesmo tempo. Tipo, é uma música feliz. resgatando uma alegria depois de uma tristeza grande. Os piratas Romba, né? Inclusive, morre, morre tocando o Saque do Mix, né? Eles Exato. morrem tocando.
Então, assim, e aquela É. cena clássica, né, do Luffy em cima do Luffy piano, que olhando para o Luffy assim, diz, E quer aí, vir acabar galera, com a gente? enfim, Você, nós meu temos companheiro. o músico, que vocês lembram que o Luffy, lá nos primeiros episódios, Cara, disse que mas eu queria ter relevo, um músico. justo. Eu acho que ele falou que iria ter um músico antes de falar do navegador. Com eu também certeza, tô ouvindo. foi antes de tudo, só tinha o Zoro ali, ele falou pro Deve ter Zoro. sido o primeiro, né? Como o estilo piratão de ser, né? Muita comida, fartura e música boa, né? O estilo pirata clássico. É, justo. Esse episódio aí, estamos chegando no fim, mas eu quero dizer para vocês que, apesar do arco, né, a gente ter aqui com umas ressalvas, algumas críticas, é bom, é importante dizer que você que está ouvindo o podcast, tá nessa maratona, tá nessa jornada de assistir One Piece, duas coisas, não pule nenhum arco, todos os arcos têm a sua importância Nossa, sim. e vai digerindo devagar. Mas o Gekomori é um saco. Mas vai digerindo devagar que você consegue seguir aí. Porque o que acontece? Não sei se vocês viram, mas essa semana rolou uma polêmica com o David Jones. Polêmica. O cara Não, vi simplesmente, não. ele simplesmente está assistindo One Piece totalmente fora de ordem. Ele começou por um ano. O que Ah, ele está meu fazendo? Deus! Bem, né? Vou O que ser ele, o que sincero, ele tá fazendo é uma coisa assim, que é crime. Deveria ser um crime. vou ser Tadinho. sincero que isto não me surpreende. Ele não é o primeiro que eu conheço que está fazendo isso, não. Não é o primeiro que eu conheço. Merece uma surra? Merece. Merece. Eu não posso falar nada dele porque eu estava assistindo os filmes da Marvel e eu não assisti o Homem-Formiga 2 antes de assistir Que o- triste, velho. Você é um os criminoso dois. que está Um, pulando filme. um absurdo, um absurdo. E se Absurdo o não negócio. tivesse passado na TV depois, eu não tinha assistido Que Homem-Aranha, não. O tristeza. Você não Homem de sabe Ferro 3 também. perder Eu não toda. posso falar nada. Quem sou eu para quem somos nós para dizer, né? Você é culpado. Culpado. É isso aí. Galera, considerações finais. Zod. Thriller Bark, pra mim, tem sua importância, né? Tem seus momentos legais. Fiquei esperando Eu você acho dizer, tem assim seus que baixos e baixos. baixo. Pra mim tem pontos muito altos, né? Eu Não, gosto muito. Assim, só eu sacaneando. pessoalmente eu me diverti muito com o Thriller Bark, sabe? Eu ri muito. Eu gosto de rir com One Piece, sabe? Eu gosto mesmo de rir com One Piece. Acho as piadas do Oda muito boas. Aquela do zumbi que sobe e um grupo empurra o cara de volta é surreal. Né? Bom Uhum. demais. Bom demais. Bom demais. E Thriller Bark tem um problema grave que torna ele o que é, porque ele veio depois de um super arco, que é o arco de Water Seven Lobby, né? Era o Aí que eu ia dizer assim, outra hora. aí rola realmente essa comparação, né? Porque aí você vem de um clima de supremo, teve cenas emocionantes, a perda do barco e tal. Aí assim, é realmente um pouco decepcionante ver aquilo, né? Você, daquele ponto, você começa a imaginar, pô, todos os arcos agora vão ser surreais, todos os filmes serão supremos e tal. Mas, assim, todos esses mini arcos que acontecem pós o Water 7, que vão culminar em Marineford, todos eles acabam sendo assim. Eles são bem aleatórios, bem bobos. No final, eles acabam culminando com um momento supremo, né? Vamos dizer assim. Porque eu lembro, por exemplo, né, quando eles saem de Larbarca agora que vão para o É, arquipélago Sabond, Sabonde, arquipélago isso. Sabonde, umas coisinhas assim bem bobas, né? Eles encontram um maluco lá do pau, que é uma mini fase bem totalmente cômica também, tem importância Ah, é nenhuma, mesmo. tem uma Ainda relevância boba assim. Aí eles chegam a tem uma Sabonde, relevância surpresa depois. aí você encontra sereias e tal, vai se preocupar, beleza. Aí no episódio 500
que é o episódio 500, né? A galera sempre tem essa mística com os episódios das centenas, né? A É, galera sempre imagina que as coisas do episódio da centena vai acontecer alguma coisa surreal. E aí, E quando você, você chega no arquipélago Sambori, lá no episódio 500, praticamente, o quê? Uns 70 episódios depois aí, sei lá, não sei. e você, Arthur Bárbaro? Considerações finais. A gente estava nas considerações finais, vocês. tem sim. Não, então tá. Então, bora. Eu confesso que assim, eu não sei se é porque eu tinha dado uma pausa grande, eu acabei lendo só depois de muitos anos parado no mangá. Aí eu voltei, li o final de Water Seven Ends Love, que era muito bom, né? E realmente teve isso, né? Foi uma quebra gigante, só que aí eu comprei assim como quebra e como uma coisa mais leve. Eu não lembro se eu fiquei com a sensação de ser arrastado. O único que eu tô lembrando na minha cabeça, que eu fiquei achando muito arrastado, mesmo, arrastado não, achando besta mesmo, foi a Ilha dos Tritões, que vai chegar ainda, vai Aham. demorar um pouquinho a chegar. E outro um pouco depois também, que eu achei arrastado, nesse caso, né? Esse eu achei besta, o outro eu achei arrastado. Mas de Thriller Bark, eu não lembro de ter achado tão arrastado assim. Eu só achei engraçado, tal. Acho que o que eu mais achei meio besta foi justamente o que você comentou aí do Wars, né? Que ele tem um enfeite danado, não sei o que lá. Eu achei engraçado a forma a quebra de expectativa de quando ele acorda, na realidade ele só tá atrás de comer, porque, enfim, Luffy, né? Eu achei engraçado, mas só que aí depois disso eu achei que ele ficou, que nem você disse, né? Ficou andando pra lá e pra cá, eu achei meio bobagem isso, só enchendo buchada ali. Mas fora isso, eu achei divertido, achei interessante. E que nem a gente comentou, né? Acabou passando um tempão comentando as partes que a gente gostou mais. Tem umas coisas bem interessantes que acontecem ainda no arco também. Mas ainda ainda achei legal, não achei tão ruim assim quanto você achou, não é real. Mas é isso, eu achei divertido ainda de assistir. Achei as piadas boas, todas as sacadas de Oda de como fazer uma coisa cheia de morto-vivo ao estilo Oda, tá lá. É bem o que a gente esperaria de morto-vivo do Oda, é isso. E achei que funciona bem. Ainda tô com a sensação de que ó, no futuro o vilão, né? O Gecko Moria. Tenho a sensação que Ekomori ainda vai ser relevante lá na frente, que ainda nem aconteceu, para alguma coisa um pouco maior que a gente não está pegando, ele ainda não mostrou ainda. Mas é esperar. Não, não, não que eu tenha grandes expectativas de ele virar um vilão que dê medo em alguma coisa, mas acho que o poder dele vai ser relevante de alguma forma maior do que a gente percebe aí. E é isso. Curto o arco para o pessoal que curte pular arcos. Veja um resumo, mas não simplesmente pule, pelo amor de Deus. Um resumo que seja, vá na Wikipedia e leia. Mas tem umas ceninhas boas que seria interessante assistir normal mesmo. Nem que seja pelo menos o Megazord dos personagens, menos a Necrove. Muito bem. Não, muito bem. E esse foi o episódio especial One Piece falando de Thriller Bark com os meus queridos amigos. Muito obrigado, Arthur Bárbaro. Muito obrigado, João Zod. É isso. A gente se encontra na próxima vez falando aí dos próximos arcos. Não vamos prometer periodicidade, mas com certeza estaremos aqui e eu quero vocês aqui ouvindo, tá bom? Para mostrar, para dar audiência que a gente é incrível pro patrão Luiz Felipe, continuar curtindo tudo isso. E é isso, galera. Muito obrigado, valeu e até a próxima. É Tchau, isso. tchau. Valeu, Galerinha, até pessoal. mais. Valeu todo mundo. Mandem suas reclamações para o Luiz Felipe. Valeu.